Bom, disfunção erétil é a dificuldade que se tem de ter, de obter ou de manter uma ereção suficiente para uma relação sexual satisfatória. Existem vários fatores de risco, não existe uma causa só que leva o homem a ter dificuldade de ereção, que é popularmente chamado como impotência antigamente. Então, existem alguns fatores de risco. Que fatores de risco são esses? São os mesmos fatores de risco para a doença coronariana, para o AVC, porque na realidade ocorre uma obstrução muitas vezes dos vasos que promovem a ereção. Então, o diabetes, a hipertensão, os níveis elevados de colesterol, triglicérides, deixam o sangue mais viscoso e dificulta a entrada de sangue no pênis, dificultando a ereção. Então, assim, o mais importante na disfunção erétil é você buscar esses fatores de risco, né, e tratá-los. Quando você tem o diagnóstico dos fatores de risco e faz o acompanhamento, isso às vezes demora um pouco. Esses homens precisam continuar tendo as suas relações sexuais com a sua esposa. Então, você deve lançar mão de algumas medicações, né, para que ajudar esse homem até ele resolver o problema dos fatores de risco. Então, que medicamentos são esses? Normalmente a gente começa com medicamentos, com remédios simples, com comprimidos, né? E começou-se, né, em 1990 foi lançado o Viagra, né, que é o sildenafil, e logo depois vieram os outros, né? Todos esses medicamentos, eles têm realmente uma boa eficácia, existem vários trabalhos mostrando a eficácia desses medicamentos utilizados na forma de comprimidos, via oral, e esses medicamentos, eles têm um pouco de efeitos colaterais, mas que geralmente são leves e transitórios, né? Os pacientes toleram muito bem e respondem muito bem, a grande maioria responde muito bem a essas medicações. Quando o paciente não responde a esse tipo de medicamento, ele pode lançar mão de alguns medicamentos que se injetam no pênis, né? Aí às vezes é um pouco mais difícil, mas os pacientes diabéticos, às vezes que fazem uso de insulina, eles estão mais acostumados no manuseio de agulhas e podem fazer uso dessa medicação, medicamentos que se injetam no pênis. Quando o tratamento clínico não resolve, aí então o paciente deve partir para o tratamento através de um implante de prótese peniana, que já é um tratamento cirúrgico, é a última linha de tratamento para a disfunção erétil, né? E esse paciente tem que ser oferecido esse tipo de tratamento também, porque às vezes é a única coisa que resolve. Então, de 20% dos pacientes que têm disfunção erétil não vão responder a nenhuma forma de tratamento clínico e vai ter que fazer um tratamento cirúrgico, que é o implante de prótese peniana. Existem dois tipos de prótese peniana. Existe a prótese peniana semirrígida e a prótese peniana inflável, né? Ambas dão um alto grau de satisfação para os pacientes, mas existem algumas nuances que precisam ser discutidas com o paciente, algumas individualidades, tipo o preço das próteses, né? A prótese inflável ela é bem mais cara que a prótese semirrígida, mas algumas coisas que precisam ser discutidas com o paciente e de acordo com a opção do paciente deve ser decidido qual a prótese vai ser colocada. Uma coisa importante a ser enfatizada é que muitos desses pacientes, eles podem ter doença orgânica, mas criam um fator psicológico muito intenso, né? Então eles precisam também ser acompanhados por um psicólogo, muitas vezes terapeutas sexuais, que também vão ajudar no tratamento dele. Então é um tratamento muitas vezes multidisciplinar, porque envolve às vezes um paciente diabético, o endocrinologista, às vezes o paciente tem sobrepeso, tem que ir no nutricionista. Então assim, ele deve controlar muito bem a sua pressão arterial, os níveis de colesterol, triglicéridos, então tem que acompanhamento clínico também. Então assim, é um tratamento multifatorial, mas que quem faz o acompanhamento mais de perto é o urologista. Então o urologista tem que ter essa visão de que o paciente, ele deve ser tratado como um todo, né? Então nós devemos tratar esses fatores de risco, principalmente, né? E oferecer o que a medicina tem de melhor para ele atualmente.